Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos a expressão idiomática tenir le haut du pavé, que é uma expressão super comum e você vai adorar. Peço desculpas pela voz fanhosa, mas eu estive gripado esses dias e também decidi fazer esse vídeo gripado assim mesmo. Lembra de pegar o seu guia de conversação em francês, tá grátis, 0800, o link tá na descrição do vídeo e você já sabe como funciona. Você vai escutar o locutor lendo esse pequeno texto, depois eu volto para explicar tudo certinho, d'accord? Vamos lá? À 18 ans, Léopold a décidé de quitter l'école et de tenter sa chance à Paris. Il est donc parti de son village et il s'est installé dans une petite chambre du quartier latin. Il a commencé à écrire des livres, mais aucun éditeur ne voulait le publier. Puis un jour, le succès est venu. Son roman, Le chat du paradis, a été vendu à 1 million d'exemplaires. Il a été adapté au cinéma et c'est devenu un film célèbre. Depuis, Léopold tient le haut du pavé. Il a écrit d'autres livres et tout le monde l'admire. Dans le monde de la littérature française, il est considéré comme le plus grand. E começamos. À 18 ans, aos 18 anos, Léopold a décidé de quitter l'école. Então, Léopold decidiu deixar a escola, parar de estudar. Lembrando que decidir mais alguma coisa, quando você decide fazer alguma coisa em francês, você precisa colocar o de. A décidé de quitter l'école et de tenter sa chance à Paris. E de tentar a sorte em Paris. Lembrando que tenter indica um esforço, um teste. Il est donc parti de son village. Ele partiu do seu vilarejo, da cidade pequenininha onde ele morava. Et il s'est installé. Ele se instalou, ele começou a morar dans une petite chambre, num quarto pequeno. Lembrando que chambre é feminino em francês, du quartier latin. No bairro latino, no Quartier Latin, em Paris. Il a commencé à écrire des livres. Ele começou a escrever livros. Aqui eu uso o partitivo porque eu não sei quantos foram. Mais aucun éditeur, mas nenhum editor, ne voulait le publier. Então, usando esse aucun aqui, já indica negativa, por isso que eu não coloco o pas aqui depois. Mas nenhum queria publicá-lo. Puis, depois, un jour, um dia, le succès est venu. O sucesso veio. Son roman, sua obra de ficção, seu romance, Le chat du paradis, então o gato do paraíso, a été vendu, foi vendido a 1 million d'exemplaires, com 1 milhão de exemplares de cópias. Il a été adapté au cinéma, foi adaptado ao cinema, et c'est devenu, e se tornou, un film célèbre, e se tornou um filme famoso. Depuis, desde então, Léopold tient le haut du pavé. Olha a nossa expressão aqui, ó. O Léopold está segurando a parte mais alta do paralelepípedo. Que significa ele está na crista da onda. As pessoas falam isso hoje. Estar na crista da onda, estar fazendo muito sucesso, ser o dono da coisa toda. Il a écrit d'autres livres. Ele escreveu outros livros. Et tout le monde l'admire. Et tout le monde... Aqui vai ser bem sutil, ó. Et tout le monde l'admire. E todos o admiram. Dans le monde de la littérature française... No mundo da literatura francesa, il est considéré comme le plus grand. Ele é considerado como o maior, que significa tenir le haut du pavé. Lembrando aqui que eu não vou juntar le haut, porque senão fica parecendo água, tá? Que é le haut. Tem uma pausinha, ó. Le haut, que é a parte mais alta. Tenir le haut du pavé. Então esse foi nosso vídeo rapidinho hoje. Peço perdão novamente pela voz fanhosa. Mas a gente se vê em breve. Lembra de pegar o seu guia de conversação que está aqui na descrição e on se voit.